O sol nascia preguiçoso sobre os morros que abraçavam a pequena cidade de Pedra Bonita, no interior de Minas Gerais. A névoa matinal ainda dançava entre as casas de taipa e os quintais floridos, enquanto os primeiros raios dourados tocavam as telhas vermelhas como um beijo divino. Era março de 1995, e a cidade acordava com o canto dos bem-te-vis e o aroma de café coado na hora, misturado ao perfume dos ipês amarelos que enfeitavam as ruas de terra batida. Na casa simples da Rua das Flores, número 47, Dona Maria das Dores segurava nos braços sua filha recém-nascida, observando com o coração partido a marca vermelha que cobria quase toda a face esquerda da criança. O hemangioma, como explicara o médico da cidade vizinha, era uma malformação vascular que desenhava um mapa irregular sobre a pele delicada da menina. Lágrimas rolavam pelo rosto cansado da mãe, não de decepção, mas de medo pelo futuro que aguardava sua pequena Helena. "Ela é perfeita, Maria", sussurrou seu marido, João Batista, um homem simples que trabalhava na oficina mecânica do centro da cidade. Suas mãos calejadas, ainda sujas de graxa mesmo após o banho, tocaram suavemente o rostinho da filha. "Olha esses olhos verdes como os seus, e esse sorriso já está sorrindo para nós." Do lado de fora, o murmúrio dos vizinhos começava a se espalhar pela rua. As mulheres se reuniam nos portões, cochichando sobre a criança marcada da família Santos. Em cidades pequenas, as novidades voam mais rápido que andorinha no verão, e a marca no rosto de Helena logo se tornou o assunto principal nas rodas de conversa da cidade. Você sabe, assistindo essa história aqui, eu fico pensando em como o amor de uma mãe é capaz de enxergar além das aparências. Me conta aqui nos comentários, de que lugar do mundo você está assistindo essa história? Quero saber onde tem corações que, assim como o da Dona Maria, conseguem ver a beleza onde outros só veem imperfeições. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento mineiro. Helena crescia numa casa cheia de amor, mas o mundo lá fora se mostrava cruel e implacável. Na escola, as crianças a chamavam de cara de morango ou menina mancha. E mesmo quando os professores interferiam, os olhares de pena ou curiosidade mórbida nunca cessavam. Dona Maria costurava durante as madrugadas para complementar a renda da família e sempre que podia, guardava alguns trocados numa lata de biscoito, sonhando com o dia em que poderia levar Helena a um médico especialista em São Paulo. Aos 12 anos, Helena era uma menina de cabelos castanhos cacheados, olhos verdes como jade e um sorriso que, quando aparecia, iluminava qualquer ambiente. Mas ela havia aprendido a manter a cabeça baixa, a caminhar pelas ruas evitando olhares, a se sentar sempre do lado direito da sala para esconder sua marca. Seu refúgio era a biblioteca municipal, um prédio antigo onde Dona Conceição, a bibliotecária, a recebia sempre com um sorriso genuíno e um livro novo para emprestar. "Você tem uma inteligência rara, menina", dizia Dona Conceição, ajeitando os óculos de leitura, enquanto carimbava mais um livro para Helena. "Não deixe que os outros definam quem você é. Você é muito mais que essa marca no rosto." Era numa tarde de quinta-feira, quando o calor de março fazia as cigarras cantarem sem parar, que Helena conheceu Mateus. Ela estava sentada embaixo do pé de manga no quintal dos fundos da biblioteca, lendo O Pequeno Príncipe, quando ouviu um barulho estranho vindo do terreno baldio ao lado. Curiosa, espiou por entre as folhas e viu um garoto da sua idade tentando consertar uma bicicleta velha e enferrujada. Mateus tinha 15 anos. Era filho de seu Antônio, um pequeno agricultor que plantava milho e feijão numa terra arrendada nos arredores da cidade. Suas roupas eram simples, remendadas com carinho por sua mãe, e suas mãos já conheciam o peso do trabalho no campo, mas havia algo especial em seus olhos castanhos, uma bondade natural que poucos possuíam. "Precisa de ajuda?" perguntou Helena, surgindo por trás da cerca de bambu. Mateus levantou os olhos e, pela primeira vez em sua vida, Helena não viu surpresa, pena ou desconforto no olhar de alguém. Ele simplesmente sorriu, um sorriso largo e sincero que fez o coração da menina acelerar. "Essa bicicleta é mais teimosa que mula empacada", disse ele, rindo e secando o suor da testa com as costas da mão. "Você entende de bicicleta?" "Um pouco", mentiu Helena, aproximando-se. Na verdade, nunca havia nem tocado numa bicicleta, mas algo naquele garoto a fazia querer ficar por perto. "Sabe, essa história está apenas começando,
e já sinto que você está se conectando com Helena e Mateus assim como eu. Se você quer acompanhar toda essa jornada de amor e superação, se inscreve aqui no canal, porque tenho certeza que você vai querer saber como esse encontro vai mudar a vida desses dois para sempre. Nos dias que se seguiram, Helena e Mateus se tornaram inseparáveis. Ela o ajudava com as lições de português e matemática, enquanto ele lhe ensinava sobre a natureza, os nomes dos pássaros e as fases da lua. Mateus tinha uma forma única de ver o mundo. Para ele, a marca no rosto de Helena era apenas mais uma característica, como ter cabelo castanho ou olhos verdes. Você já reparou como as nuvens têm formas diferentes? Perguntou ele numa tarde, enquanto os dois deitavam na grama do campo onde seu pai trabalhava. Cada uma é única, especial. Se todas fossem iguais, o céu seria sem graça. Helena virou-se para ele, sentindo algo quente e novo crescer em seu peito. Você não se incomoda com isso? Perguntou, tocando levemente a marca em seu rosto. Com o quê? Mateus perguntou, genuinamente confuso. Helena, quando eu olho para você, eu vejo a garota mais inteligente que já conheci, que lê mais livros em uma semana do que eu em um ano, que tem um sorriso que faz o sol ficar com inveja. Eu vejo alguém que me escuta falar sobre plantação sem bocejar, que ri das minhas piadas ruins. Por que eu me incomodaria com qualquer coisa em você? As lágrimas que Helena tentava segurar finalmente escorreram, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez na vida, alguém a via como ela realmente era, não como a menina da marca. Enquanto isso, na cidade, os comentários maldosos continuavam. Na padaria do seu Joaquim, as senhoras fofocavam sobre aquela menina estranha que andava com o filho do Antônio. Na farmácia central, especulavam se a família Santos não deveria fazer alguma coisa sobre a aparência da filha. No salão da dona Neuza, as línguas ferinas não poupavam nem Helena, nem sua família. Coitada da menina, dizia uma. Mas também, os pais deveriam ter mais cuidado. Numa cidade pequena assim, ela só vai sofrer. Eu soube que ela anda com o filho do Antônio, comentava outra. Pelo menos alguém tem pena dela. Se soubessem que o que unia Helena e Mateus não era pena, mas um amor puro e verdadeiro que crescia a cada dia, talvez se calassem. Mas em cidades pequenas, o preconceito muitas vezes fala mais alto que a verdade. A marca no rosto de Helena, que para o mundo era uma imperfeição, para Mateus era apenas parte da garota extraordinária por quem estava se apaixonando. E Helena, que havia passado a vida se escondendo, começava a descobrir que havia alguém que a via não apesar de sua marca, mas como um todo completo e perfeito. O verão estava chegando ao fim, e com ele mudanças que testariam o amor nascente entre os dois jovens. Mas naquele momento, sentados sob o céu estrelado de Pedra Bonita, Helena e Mateus eram apenas dois corações que batiam em sintonia, prontos para enfrentar qualquer tempestade que o destino pudesse trazer. A história de Helena estava apenas começando, e sua marca no rosto, que tantos viam como uma maldição, talvez fosse exatamente o que a levaria ao seu maior amor e à sua maior força. O inverno chegou cedo a Pedra Bonita, naquele ano de 1995. As manhãs amanheciam com uma neblina espessa que cobria os morros como um cobertor cinzento, e o friozinho gostoso do interior mineiro fazia as pessoas se enrolarem em chales e acenderem as primeiras fogueiras do ano. Helena completara 13 anos em maio, e sua amizade com Mateus havia se transformado em algo mais profundo, mais delicado, como uma flor que desabrocha em segredo. Era numa tarde de sábado, quando o sol da tarde filtrava através das nuvens, criando um jogo de luz e sombra sobre os campos de milho, que Mateus tomou coragem para fazer o que vinha ensaiando há semanas. Ele havia pedido para Helena encontrá-lo na antiga ponte de madeira que cruzava o córrego dos Três Irmãos, um lugar especial onde costumavam se refugiar do mundo e de seus julgamentos. Helena, disse ele com a voz embargada pela emoção e pelas mudanças da adolescência, eu preciso te falar uma coisa importante. Ela estava sentada na beirada da ponte, com os pés balançando sobre a água cristalina que corria lentamente entre as pedras. O vento brincava com seus cabelos cacheados, e pela primeira vez em muito tempo, ela não se preocupava em esconder o lado esquerdo do rosto. Com Mateus, ela havia aprendido a simplesmente ser ela mesma. Fala, Mateus, respondeu ela, virando-se para ele com um sorriso tímido que fazia os olhos verdes brilharem como esmeraldas.
Eu acho que estou apaixonado por você, disse ele, as palavras saindo num fôlego só, como se tivesse medo de perder a coragem. Não consigo parar de pensar em você, Helena. Quando acordo, você é a primeira coisa que vem na minha mente. Quando vou dormir, penso no seu sorriso. Você é a coisa mais bonita que já vi na minha vida. O coração de Helena bateu tão forte que ela teve certeza de que ele poderia ouvi-lo. Lágrimas de felicidade brotaram em seus olhos e ela sentiu como se estivesse flutuando. Nunca, nem em seus sonhos mais otimistas, havia imaginado que alguém pudesse amá-la daquela forma. Mateus, sussurrou ela, eu também me apaixonei por você. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de quebrar o momento mágico. Quando suas mãos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. O primeiro beijo foi tímido, doce, cheio de promessas e sonhos compartilhados. Naquele momento, sob o céu infinito de Pedra Bonita, com o som da água correndo aos seus pés, Helena e Mateus selaram um amor que parecia capaz de mover montanhas. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou com o coração acelerado aqui. Esse amor puro e verdadeiro me emociona tanto. Me conta nos comentários. De que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo essa história? Porque eu tenho certeza que tem muita gente se identificando com Helena e Mateus nesse momento. Mas nem tudo eram flores no caminho dos dois jovens apaixonados. Na escola, os comentários maldosos sobre Helena só pioraram quando os colegas descobriram seu namoro com Mateus. Bruna Oliveira, uma menina da cidade vizinha que estudava na mesma turma e sempre se achou superior aos outros por ter um pai comerciante bem-sucedido, liderava um grupo de meninas que tornavam a vida escolar de Helena um inferno. Olha lá, a cara de morango com o pé de chinelo, dizia Bruna alto o suficiente para Helena ouvir enquanto passava pelo corredor da escola com suas amigas. Pelo menos acharam um par. Feio com feio, né? As gargalhadas cruéis ecoavam pelos corredores e Helena sentia o rosto queimar de vergonha. Mateus, que estudava numa escola rural diferente, não estava lá para defendê-la. Professora Conceição, a única educadora que realmente se importava com Helena, tentava intervir, mas o bullying era sutil, disfarçado de brincadeiras inocentes que eram difíceis de punir. Em casa, a situação não era menos complicada. Dona Maria das Dores, embora amasse a filha incondicionalmente, estava preocupada com os rumos que o relacionamento estava tomando. Numa tarde de terça-feira, enquanto dobrava roupas no quintal, ela chamou Helena para uma conversa séria. Filha, eu preciso falar com você sobre esse menino, disse Dona Maria, sem conseguir esconder a preocupação na voz. Você ainda é muito nova para estar pensando em namoro. E além disso, você já não tem vida fácil, Helena. Será que vale a pena se complicar ainda mais? Mãe, o Mateus me ama de verdade, respondeu Helena, com a paixão típica dos 13 anos. Ele não liga para a minha marca. Ele me faz sentir bonita, especial. Eu sei que você se sente bem com ele, minha filha, mas o mundo lá fora é cruel. As pessoas falam, julgam, e vocês dois são muito jovens ainda. Será que não é melhor vocês continuarem sendo só amigos por enquanto? As palavras da mãe doíam, mas Helena entendia que vinham de um lugar de amor e proteção. Dona Maria havia sofrido tanto vendo a filha ser rejeitada e humilhada que seu instinto era protegê-la de qualquer coisa que pudesse causar mais dor. Enquanto isso, na casa de Mateus, a situação era ainda mais complicada. Seu Antônio, um homem de poucas palavras e muitos princípios, havia ouvido os comentários na cidade sobre o relacionamento do filho. Numa noite, depois do jantar simples de feijão, arroz e ovo frito, ele chamou Mateus para conversar no alpendre da casa. Menino, eu ouvi umas coisas na cidade hoje, disse seu Antônio, acendendo um cigarro de palha e olhando para o céu estrelado. Sobre você e a menina da Maria das Dores. O que o senhor ouviu, pai? Perguntou Mateus, já sabendo que a conversa não seria fácil, que vocês estão namorando e que o povo está falando mal, falando que você está com pena da menina, que ela não é normal. Olha, essa conversa está ficando pesada, né? Mas é assim que a vida real funciona às vezes. Se você está gostando dessa história e quer ver como Helena e Mateus vão superar todos esses obstáculos, se inscreve aqui no canal, porque eu prometo que essa história vai tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. Mateus sentiu o sangue ferver nas veias. Pai, Helena não é anormal. Ela é a menina mais inteligente e bondosa que eu conheço. Ela tem uma marca no rosto. E daí? Isso não muda nada do que ela é por dentro.
Eu entendo, filho, mas você precisa entender que a vida não é fácil para vocês dois. Você acha que o pai dela vai aceitar um genro que não tem nada para oferecer? Você acha que ela vai querer ficar com um camponês pobre a vida toda? As palavras de seu Antônio eram duras, mas vinham de uma vida inteira de privações e humilhações. Ele conhecia a crueldade do mundo e não queria que o filho sofresse as mesmas desilusões que ele havia sofrido. Pai, eu não me importo se somos pobres. Eu trabalho, eu estudo, eu vou ser alguém na vida e vou fazer Helena feliz, respondeu Mateus com uma determinação que surpreendeu o pai. Oxente, menino, você tem 15 anos e já quer casar, disse seu Antônio. Mas havia uma ponta de orgulho em sua voz ao ver a determinação do filho. Na escola, as coisas continuavam difíceis para Helena. Um dia, durante o intervalo, Bruna Oliveira e suas amigas cercaram Helena no banheiro feminino. O que começou como provocações verbais rapidamente escalou para algo mais sério. Você devia ter vergonha na cara, disse Bruna empurrando Helena contra a parede. Ficar se oferecendo para os meninos assim. Você acha que alguém vai querer você de verdade? Deixa eu em paz, Bruna. Helena tentou se defender, mas sua voz saiu trêmula. Deixar em paz? Você está sujando a reputação da nossa escola, andando por aí como se fosse normal. Sua cara de monstro assusta as crianças menores. As outras meninas riram, e uma delas segurou Helena, enquanto Bruna continuava com os insultos. Foi quando a professora Conceição entrou no banheiro e encontrou Helena chorando, encurralada pelas outras meninas. O que está acontecendo aqui? Perguntou a professora, com uma autoridade que fez as meninas se afastarem imediatamente. Nada, professora, só estávamos conversando, mentiu Bruna, mas a professora não era tola. Bruna, você e suas amigas vão para a diretoria, agora, ordenou a professora, antes de se aproximar de Helena com cuidado. Você está bem, querida? Helena não conseguia parar de chorar. Toda a dor acumulada, toda a humilhação, toda a pressão que vinha sofrendo, explodiram naquele momento. A professora a abraçou com carinho, oferecendo o consolo que ela tanto precisava. Helena, você precisa me contar o que está acontecendo. Não posso te ajudar se você não me disser a verdade, disse a professora com suavidade. Entre soluços, Helena contou tudo. As provocações diárias, os comentários maldosos, a pressão em casa, os medos e inseguranças. A professora ouviu tudo com paciência, seu coração partindo a cada palavra. Escuta bem, Helena, disse a professora, segurando o rosto da menina com as mãos. Você é especial, não por causa da sua marca, mas por causa de quem você é. Você é inteligente, bondosa, corajosa. E se tem alguém que consegue ver isso em você como esse menino Mateus, então você tem sorte. Não deixe que a crueldade dos outros destrua algo tão bonito. Naquela tarde, quando Helena encontrou Mateus na ponte, ela estava diferente, mais séria, mais madura. Ela contou tudo o que havia acontecido e viu a raiva se acender nos olhos dele. Eu vou na escola amanhã falar com essas meninas, disse Mateus, os punhos cerrados. Não, Mateus, isso só vai piorar as coisas. Helena segurou suas mãos. Eu só quero que você me prometa uma coisa, qualquer coisa. Promete que não vai desistir de mim. Promete que não importa o que falem, você vai continuar me amando. Mateus a beijou com ternura, selando uma promessa que ecoaria pelos anos que viriam. Eu prometo, Helena, para sempre. O inverno estava chegando ao fim, mas as tempestades na vida de Helena e Mateus estavam apenas começando. O amor jovem que havia nascido sob o sol mineiro agora teria que resistir aos ventos frios do preconceito e das convenções sociais. Mas naquele momento, na ponte sobre o córrego dos três irmãos, eles tinham um ao outro. E talvez isso fosse suficiente para enfrentar qualquer tempestade. A primavera de 1996 chegou com uma notícia que abalou toda a estrutura da vida de Helena e Mateus. Era uma manhã de setembro, quando as quaresmeiras começavam a florescer nos quintais de Pedra Bonita, que João Batista chegou em casa com uma expressão séria, que fez Dona Maria das Dores parar de preparar o almoço. Maria, nós precisamos conversar, disse ele tirando o boné e passando a mão pelos cabelos já grisalhos. Chegou uma proposta na oficina. O dono de uma metalúrgica em Belo Horizonte quer que eu vá trabalhar lá. O salário é 3 vezes maior que o que eu ganho aqui. Helena, que estava na sala fazendo o dever de casa, sentiu o coração disparar. Belo Horizonte ficava a quase 300 quilômetros de Pedra Bonita. Ela se levantou devagar
e foi até a cozinha, onde os pais conversavam em voz baixa. "E o que você disse para ele?" perguntou Dona Maria, secando as mãos no avental. "Que eu ia conversar com vocês. Mas Maria, você sabe que a gente precisa. Com esse dinheiro, a gente pode até levar Helena num médico especialista em São Paulo. Pode ser que tenha jeito de diminuir a marca." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Pai, eu não quero sair de Pedra Bonita. Minha vida está aqui. Meus amigos, a escola, o Mateus. Filha, você tem 14 anos. Vai fazer novos amigos." E sobre o Mateus, João Batista suspirou. "Talvez seja melhor assim. Vocês são muito novos para estar pensando em relacionamento sério." "Não, pai. Eu amo o Mateus e ele me ama. Vocês não podem me separar dele." Helena explodiu, as lágrimas rolando pelo rosto. "Helena, baixe o tom", disse Dona Maria, mas havia gentileza em sua voz. "Seu pai está pensando no seu futuro. Em Belo Horizonte você pode ter oportunidades que aqui nunca teria. Mas eu não quero essas oportunidades. Eu quero ficar aqui com as pessoas que me amam do jeito que eu sou." A discussão continuou por semanas. Helena tentava convencer os pais de todas as formas possíveis, mas a decisão já estava tomada. A mudança aconteceria no final do ano, depois que ela terminasse a 8ª série. Quando contou a notícia para Mateus, na ponte dos 3 irmãos, ele ficou em silêncio por longos minutos. O sol se punha por trás dos morros, tingindo o céu de laranja e rosa, mas nenhum dos dois conseguia apreciar a beleza da paisagem. 300 quilômetros, disse ele finalmente, a voz rouca de emoção. "Quando a gente vai poder se ver?" "Eu não sei, Mateus. Meus pais acham que a gente é muito novo, que isso é só paixão de adolescente. Eles não entendem que o que a gente sente é real." Mateus segurou as mãos de Helena, entrelaçando os dedos. "Helena, eu quero que você me prometa uma coisa. Promete que não vai esquecer de mim. Promete que não importa o que aconteça, você vai lembrar do que a gente tem." "Como é que eu vou esquecer de você, Mateus? Você é a pessoa mais importante da minha vida. Você me ensinou a me aceitar, a me amar. Sem você, eu não sei quem eu seria." "Gente, eu já estou com o coração apertado imaginando essa separação. Vocês já passaram por algo assim? Já tiveram que se separar de alguém muito importante por causa de mudança ou circunstâncias da vida? Conta aí nos comentários de que lugar vocês estão assistindo, porque eu tenho certeza que tem muita gente se identificando com essa dor. Os últimos meses em Pedra Bonita foram uma mistura de felicidade e tristeza. Helena e Mateus aproveitavam cada momento juntos, mas havia uma melancolia constante pairando sobre eles. Na escola, até mesmo Bruna Oliveira e suas amigas pareciam ter perdido o interesse em provocar Helena, talvez percebendo que ela já estava sofrendo o suficiente. A professora Conceição, que havia se tornado uma espécie de mentora para Helena, a chamou para uma conversa particular numa tarde de novembro. "Helena, eu sei que você está triste com a mudança", disse a professora, organizando alguns livros em sua mesa, "mas quero que você veja isso como uma oportunidade. Belo Horizonte é uma cidade grande, com muitas possibilidades. Você pode estudar, fazer faculdade, se tornar a mulher incrível que eu sei que você pode ser." "Professora, eu tenho medo", admitiu Helena. "Aqui pelo menos algumas pessoas me conhecem. Lá vou ser só mais uma menina estranha com uma marca no rosto." "Não, Helena, você não é estranha. Você é especial. E sabe o que eu aprendi na vida? Que às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto para descobrir do que é capaz." A professora abriu a gaveta da mesa e tirou um livro pequeno com capa azul. "Quero que você leve isso. É um diário. Quero que você escreva sobre suas experiências, seus sentimentos. Um dia, quando você olhar para trás, vai entender que tudo aconteceu por uma razão." Helena aceitou o presente com lágrimas nos olhos. "Professora, obrigada por tudo. Por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Não precisa me agradecer, querida. Só promete que vai continuar sendo essa menina forte e determinada que eu conheço." A despedida com Mateus foi a coisa mais difícil que Helena já havia enfrentado. Eles se encontraram na ponte pela última vez, numa manhã de dezembro, quando o calor do verão mineiro já começava a se intensificar. "Eu trouxe uma coisa para você", disse Mateus, tirando do bolso um pequeno crucifixo de madeira. "Meu avô fez isso. Disse que ia proteger quem o usasse." Helena segurou o crucifixo, sentindo o peso da madeira trabalhada com carinho. "Eu vou usar sempre. E você, leva isso.
disse ela, tirando do pescoço um cordão com um pequeno coração de prata, presente de sua mãe no aniversário de 13 anos. Helena, eu não posso aceitar isso. É muito valioso. É exatamente por isso que eu quero que você leve. Assim você vai lembrar sempre que meu coração está com você. Olha, eu confesso que estou emocionado aqui. Esse amor puro e verdadeiro entre Helena e Mateus está me tocando profundamente. Se você também está se emocionando com essa história, se inscreve no canal, porque eu prometo que os próximos capítulos vão surpreender você de um jeito que você nunca imaginou. A mudança para Belo Horizonte foi mais difícil do que Helena havia imaginado. A casa que os pais alugaram ficava num bairro operário, com casas grudadas umas nas outras e ruas de asfalto que esquentavam demais no verão. Não havia o cheiro de terra molhada depois da chuva, nem o canto dos bem-te-vis pela manhã. O barulho do trânsito substituía o som do córrego e as pessoas passavam apressadas pelas ruas sem tempo para cumprimentar os vizinhos. A nova escola era 3 vezes maior que a de Pedra Bonita. Helena se sentia perdida nos corredores cheios de adolescentes que pareciam saber exatamente onde estavam indo. No primeiro dia, ela tentou se sentar no fundo da sala, como sempre fazia, mas a professora de português a chamou para se apresentar. Pessoal, hoje temos uma aluna nova, Helena Santos, de Pedra Bonita. Conte um pouco sobre você, querida. Helena se levantou lentamente, sentindo todos os olhares sobre si. Alguns estudantes sussurraram quando viram sua marca, mas de forma diferente do que acontecia em Pedra Bonita. Aqui, a reação era mais de curiosidade do que de crueldade. Eu sou Helena. Vim de uma cidade pequena, no interior. Gosto de ler e... é isso, disse ela rapidamente, voltando para seu lugar. Depois da aula, uma menina morena de cabelos cacheados se aproximou. Oi, Helena. Eu sou Carla. Você quer sentar comigo no recreio? Helena ficou surpresa. Você tem certeza? Claro, por que não teria? Você parece legal. E eu também sou do interior. Vim de Montes Claros no ano passado. Carla se tornou a primeira amiga de Helena em Belo Horizonte. Era uma menina extrovertida, que não se importava com as diferenças dos outros. Ela apresentou Helena a outros colegas. E aos poucos, Helena começou a perceber que numa cidade grande, com tanta diversidade, sua marca no rosto não chamava tanto a atenção quanto em Pedra Bonita. Sabe, Helena, disse Carla num dia, enquanto almoçavam na cantina da escola, eu acho sua marca interessante. Parece um mapa ou uma obra de arte. Você já pensou nisso? Nunca ninguém havia falado assim, respondeu Helena surpresa. Eu tenho uma cicatriz no braço de quando caí de bicicleta. Minha mãe sempre diz que nossas marcas contam nossa história. A sua deve ter uma história incrível. Essas palavras fizeram Helena refletir. Pela primeira vez, ela começou a pensar em sua marca não como uma maldição, mas como parte de sua identidade. Ela lembrou das palavras de Mateus, comparando-a com as nuvens únicas no céu. As cartas para Mateus se tornaram uma rotina. Todo domingo, Helena escrevia longamente sobre sua nova vida, seus medos, suas pequenas conquistas. Mateus respondia com a mesma dedicação, contando sobre a colheita, os estudos, os planos para o futuro. Helena querida, escreveu ele numa carta de março, estou estudando muito para conseguir uma bolsa de estudos. Quero fazer faculdade de agronomia. Sei que parece impossível para um filho de camponês, mas o professor disse que eu tenho chance. Estou fazendo isso por nós dois. Um dia vou até Belo Horizonte te buscar. As cartas eram o fio que mantinha vivo o amor entre eles. Mas Helena estava crescendo, amadurecendo, descobrindo aspectos de si mesma que nunca havia conhecido. A vida na cidade grande estava moldando uma nova versão de si mesma. Em maio, quando completou 15 anos, Helena recebeu uma surpresa. Seus pais, que haviam economizado durante meses, a levaram para uma consulta com um cirurgião plástico especializado em hemangiomas. Existe sim a possibilidade de reduzir significativamente a marca, explicou o médico, após examinar Helena cuidadosamente. Seria uma série de procedimentos, mas o resultado seria muito bom. E quanto custaria? Perguntou João Batista. É um tratamento caro, mas vocês podem parcelar. Se começarmos agora, em 2 anos, ela pode estar completamente diferente. Helena ouviu tudo em silêncio. Parte dela sempre havia sonhado com a possibilidade de se livrar da marca, mas outra parte
A parte que havia aprendido a se aceitar através do amor de Mateus hesitava. Eu preciso pensar, disse ela, para a surpresa dos pais e do médico. Filha, essa é a chance que sempre sonhamos, disse Dona Maria no caminho de casa. Eu sei, mãe, mas eu preciso ter certeza de que é isso que eu quero, não o que vocês querem para mim. Naquela noite, Helena escreveu em seu diário: hoje descobri que posso mudar minha aparência, mas será que quero mudar quem eu sou? Mateus me ama com essa marca. Será que ainda me amaria sem ela? Será que eu ainda seria eu mesma? O terceiro capítulo da vida de Helena estava se fechando, mas suas perguntas mais profundas estavam apenas começando a ser respondidas. A menina tímida de Pedra Bonita estava se transformando numa jovem reflexiva e forte, capaz de questionar até mesmo seus próprios desejos. E em algum lugar do interior de Minas, Mateus continuava esperando, estudando, planejando um futuro que ainda parecia incerto, mas que estava construído sobre a base sólida de um amor verdadeiro. O ano de 1997 trouxe mudanças profundas para Helena. Aos 16 anos, ela havia se tornado uma jovem determinada, com opiniões próprias e uma força interior que surpreendia a todos. O dilema sobre a cirurgia plástica a consumia há meses, mas havia algo mais urgente ocupando seus pensamentos. Mateus havia parado de escrever. A última carta dele tinha chegado em dezembro, cheia de esperança e planos para o futuro. Falava sobre a aprovação no vestibular para a agronomia na Universidade Federal de Viçosa, sobre como estava economizando cada centavo para visitá-la em Belo Horizonte. Depois disso, silêncio absoluto. Helena escreveu dezenas de cartas, mas nenhuma resposta chegava. A angústia era tanta que ela havia emagrecido, e Dona Maria das Dores não sabia mais o que fazer para consolar a filha. Helena, talvez seja melhor assim, disse sua mãe numa manhã de março enquanto preparavam o café da manhã. Vocês estão em fases diferentes da vida. Ele deve ter conhecido outras pessoas na universidade. Mãe, você não entende. Mateus não é assim. Alguma coisa aconteceu com ele, eu tenho certeza, respondeu Helena, os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, você tem 16 anos. É hora de seguir em frente. Olha quantas oportunidades você tem aqui. Seus professores falam que você pode conseguir uma bolsa para qualquer universidade. Não jogue sua vida fora por causa de um menino. Mas Helena não conseguia aceitar. Decidiu que, nas férias de julho, iria até Pedra Bonita descobrir o que havia acontecido com Mateus. A viagem de volta à cidade natal foi uma montanha-russa de emoções. Quando o ônibus passou pela entrada da cidade, Helena sentiu o coração acelerar. Tudo parecia menor do que ela lembrava. As casas, as ruas, até mesmo os morros que cercavam Pedra Bonita pareciam ter diminuído. A primeira parada foi na casa da professora Conceição, que a recebeu com um abraço caloroso e lágrimas nos olhos. Helena, como você cresceu, menina? Está uma moça linda, disse a professora, observando as mudanças na antiga aluna. Helena havia crescido alguns centímetros, seus cabelos estavam mais compridos e havia uma elegância natural em seus gestos que não existia antes. Professora, eu preciso saber sobre o Mateus. Ele parou de me escrever e eu estou desesperada. O semblante da professora mudou. Ela suspirou profundamente antes de responder. Helena, sente aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Gente, eu estou com o coração na boca aqui. O que será que aconteceu com o Mateus? Vocês já passaram por essa angústia de não saber notícias de alguém que amam? Me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo, porque essa tensão está me matando. O pai do Mateus ficou muito doente no final do ano passado, começou a professora. Problemas no coração. Mateus teve que abandonar a universidade para cuidar da família e da plantação. Ele não queria te contar porque não queria que você se preocupasse ou que desistisse dos seus planos por causa dele. Helena sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre sua cabeça. Como assim ele não queria me contar? Nós prometemos que estaríamos juntos em tudo. Helena, você conhece o Mateus. Ele é orgulhoso, não gosta de parecer fraco ou dependente. Ele acha que não tem nada para te oferecer agora. Onde ele está? Preciso falar com ele. Está na roça, como sempre. Mas Helena, ele está diferente. Mais fechado, amargurado. A responsabilidade de sustentar a família sozinho está pesando muito sobre ele. Helena não esperou mais nenhum minuto. Correu até a antiga casa de sua família, pegou a bicicleta emprestada com os vizinhos e pedalou como nunca em direção à propriedade da família de Mateus. O sol do meio-dia
castigava impiedosamente quando ela chegou ao sítio. Mateus estava no campo de milho, sem camisa, suado, com a enxada nas mãos. Quando a viu chegando, parou de trabalhar e ficou imóvel, como se estivesse vendo um fantasma. "Helena", sussurrou ele, a voz embargada. Ela desceu da bicicleta e caminhou até ele devagar. Mateus havia mudado. Estava mais magro, mais sério, com rugas prematuras ao redor dos olhos. Suas mãos estavam ainda mais calejadas, e havia uma tristeza profunda em seu olhar que antes não existia. "Por que você parou de escrever?" perguntou Helena, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. "Helena, você não devia ter vindo aqui." "Como assim eu não devia ter vindo?" "Mateus, o que aconteceu com você? Nós combinamos que íamos enfrentar tudo juntos." Mateus largou a enxada e se afastou dela. "Olha para mim, Helena. Olha o que eu virei. Um camponês pobre que mal consegue sustentar a família. Você merece coisa melhor. Você tem um futuro brilhante pela frente." "Mateus, eu não me importo se você é pobre. Eu te amo. Não importa a situação. Mas eu me importo." Explodiu ele, virando-se para ela com os olhos cheios de lágrimas. "Eu me importo porque você é especial demais para ficar presa aqui comigo. Porque eu não posso te dar a vida que você merece." Helena se aproximou dele e segurou seu rosto com as mãos. "Mateus, você é a pessoa mais importante da minha vida. Com você ou sem você, eu sempre vou ter essa marca no rosto. Com você ou sem você, sempre vou enfrentar preconceitos. Mas com você, eu me sinto completa. Helena, eu não consigo nem sair daqui para te visitar. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Meu pai precisa de remédios caros. Minha mãe está trabalhando como doméstica na cidade para ajudar. Como é que eu vou construir um futuro assim? Olha, essa conversa está partindo meu coração. O amor verdadeiro às vezes enfrenta obstáculos que parecem impossíveis de superar. Se você está acompanhando essa história e quer ver como Helena e Mateus vão resolver essa situação, se inscreve aqui no canal, porque eu prometo que o que vem por aí vai emocionar você de um jeito que você nunca imaginou. Então vamos construir juntos, disse Helena com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Mateus, eu tomei uma decisão. Vou fazer a cirurgia para diminuir minha marca. Mateus a olhou espantado. Helena, por quê? Você é perfeita do jeito que é. Porque eu percebi uma coisa. Eu sempre deixei que essa marca definisse minha vida. Me escondi atrás dela. Usei ela como desculpa para não arriscar, para não sonhar alto. Mas se eu fizer a cirurgia, se eu conseguir um emprego melhor, se eu mostrar para o mundo que posso ser qualquer coisa que eu quiser, talvez eu possa ajudar você também. Helena, eu não quero que você mude nada em você por minha causa. Não é por sua causa, Mateus, é por mim. É pela mulher que eu quero me tornar, é pelos nossos sonhos. Ela tirou do bolso um envelope. Eu trouxe uma coisa para você. É dinheiro que economizei trabalhando em Belo Horizonte. Não é muito, mas pode ajudar com os remédios do seu pai. Mateus recuou. Helena, eu não posso aceitar isso. Pode sim, porque é isso que pessoas que se amam fazem, se ajudam mutuamente. E se você fizer a cirurgia e não quiser mais ficar comigo? E se você conhecer alguém melhor em Belo Horizonte? Helena sorriu através das lágrimas. Mateus, você realmente acha que meu amor por você está baseado na minha aparência? Você acha que se eu mudar por fora, vou mudar por dentro também? Naquela tarde, eles conversaram como nunca haviam conversado antes. Falaram sobre medos, sonhos, inseguranças e esperanças. Mateus contou sobre as noites em claro cuidando do pai, sobre a humilhação de ter que pedir fiado no mercado, sobre a tristeza de ver os antigos colegas da escola seguindo com suas vidas enquanto ele estava preso às responsabilidades familiares. Helena falou sobre a solidão em Belo Horizonte, sobre como havia aprendido a ser forte, sobre seus planos de fazer faculdade de psicologia para ajudar outras pessoas que, como ela, sofriam com problemas de autoestima. Sabe o que eu aprendi em Belo Horizonte? Disse Helena enquanto caminhavam de mãos dadas até a ponte dos Três Irmãos. Que minha marca não me define. Que eu posso ser médica, professora, psicóloga, qualquer coisa que eu quiser. E que o amor verdadeiro não depende da aparência. E eu aprendi que o amor às vezes significa abrir mão de quem você ama para o bem dela, respondeu Mateus. Não, Mateus. O amor verdadeiro significa lutar juntos. Significa não desistir um do outro. Quando chegaram à ponte, Helena fez algo que surpreendeu Mateus. Ela tirou uma pequena câmera do bolso e pediu para ele tirar uma foto dela. Quero uma foto minha com essa marca.
neste lugar, neste momento, porque um dia, quando eu estiver formada, quando você estiver formado, quando tivermos superado todas essas dificuldades, eu quero lembrar de quem éramos e de quanto amor tivemos que ter para chegar até lá. A foto foi tirada com o sol se pondo atrás deles, Helena sorrindo com sua marca bem visível, Mateus ao seu lado com um sorriso tímido, mas esperançoso. Helena, me promete uma coisa, disse Mateus. Qualquer coisa. Promete que não vai fazer a cirurgia por pressão de ninguém, nem minha, nem dos seus pais, nem da sociedade. Só faça se for realmente o que você quer. Eu prometo. E você me promete que não vai desistir dos seus sonhos, que vai voltar para a universidade, nem que seja daqui a alguns anos. Eu prometo. Eles passaram toda a semana juntos. Helena ajudou na plantação, conheceu melhor a família de Mateus, conversou longamente com seu Antônio sobre seus planos para melhorar a produtividade da terra. Ela também apresentou a Mateus algumas ideias sobre agricultura sustentável que havia aprendido num projeto da escola em Belo Horizonte. Essa menina é especial, disse seu Antônio para sua esposa numa noite. Ela tem uma cabeça boa para negócios. Se o Mateus conseguir ficar com ela, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida dele. No último dia da visita, Helena e Mateus fizeram novos planos. Ela voltaria para Belo Horizonte, faria a cirurgia se decidisse que era isso que queria e terminaria o ensino médio. Ele continuaria cuidando da família, mas também estudaria à noite para tentar um novo vestibular. Eles voltariam a se corresponder e nas próximas férias ela voltaria para Pedra Bonita. Desta vez, nós não vamos nos perder um do outro, disse Helena. Desta vez nós vamos crescer juntos, mesmo estando separados, respondeu Mateus. Quando o ônibus que levaria Helena de volta a Belo Horizonte chegou, Mateus estava lá para se despedir. Mas desta vez, a despedida era diferente. Não havia desespero, apenas a certeza de que, não importava o que acontecesse, eles haviam escolhido lutar pelo amor que sentiam. E enquanto o ônibus se afastava pela estrada empoeirada, Helena olhou pela janela e viu Mateus acenando, com o crucifixo de madeira brilhando ao sol em seu pescoço. Ela tocou o coração de prata que ele havia devolvido e sorriu. Algumas batalhas valiam a pena ser lutadas. O ano de 2002 chegou com uma Belo Horizonte transformada e uma Helena irreconhecível. Aos 21 anos, ela caminhava pelos corredores da Faculdade de Psicologia da UFMG com a confiança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. A cirurgia plástica, realizada em 3 etapas ao longo de 4 anos, havia reduzido significativamente sua marca facial, deixando apenas uma cicatriz sutil que ela carregava com orgulho, como uma medalha de honra de suas batalhas vencidas. Mas a verdadeira transformação de Helena não estava no rosto. Estava na forma como caminhava, na firmeza de sua voz, na maneira como olhava as pessoas nos olhos sem desviar o olhar. Ela havia se tornado monitora de um projeto de extensão que ajudava crianças e adolescentes, com diferenças físicas, a desenvolverem autoestima, e seu trabalho de conclusão de curso sobre resiliência e aceitação em jovens com malformações faciais estava sendo considerado para publicação. Durante esses anos, as cartas entre Helena e Mateus nunca cessaram. Cada envelope que chegava carregava pedaços de 2 vidas que cresciam em paralelo, alimentadas pela certeza de que um dia voltariam a se encontrar. Mateus contava sobre suas noites de estudo depois de dias inteiros no campo, sobre como havia transformado a pequena propriedade da família numa referência em agricultura sustentável, sobre os cursos de capacitação que frequentava nos fins de semana. Helena compartilhava suas descobertas na psicologia, os casos que a tocavam profundamente, os momentos em que se lembrava da menina tímida que um dia foi. Naquela manhã de março, enquanto organizava os materiais para sua apresentação final do TCC, Helena recebeu uma ligação que fez seu coração disparar. Helena, é a professora Conceição. Tenho uma notícia que vai fazer você chorar de alegria. A voz da antiga professora estava carregada de emoção, e Helena imediatamente se preparou para algo importante. Professora, me conta, Mateus vai se formar em agronomia na semana que vem. Ele conseguiu, Helena. Terminou o curso em Viçosa com louvor. E tem mais. Ele foi convidado para trabalhar numa empresa de consultoria agrícola em Belo Horizonte. Helena teve que se apoiar na mesa. Belo Horizonte? Ele vem para cá? Sim, querida. E ele me pediu para te dar um recado muito especial.
Ele disse que está pronto. Pronto para construir o futuro que vocês sempre sonharam juntos. Pronto para estar à altura da mulher incrível que você se tornou. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela absorvia a notícia. 5 anos de crescimento separado. 5 anos de preparação. 5 anos construindo as versões de si mesmos que poderiam sustentar o amor que sempre compartilharam. Professora, quando ele chega? Na verdade, Helena, ele já está aqui. Chegou ontem. Ele queria que você soubesse através de mim porque, bem, ele tem uma surpresa para você. Gente, eu estou literalmente com o coração acelerado aqui. Depois de 5 anos de separação, crescimento e luta, finalmente chegou o momento que todos nós estávamos esperando. Me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo, porque eu sei que vocês estão tão nervosos e ansiosos quanto eu para ver esse reencontro. Helena passou o resto do dia numa mistura de ansiedade e expectativa. Ela se olhou no espelho do banheiro da faculdade, observando a mulher em que havia se transformado. A cicatriz quase imperceptível, onde antes havia uma marca proeminente, mas principalmente os olhos. Olhos que agora brilhavam com confiança, com propósito, com a certeza de quem havia encontrado sua própria força. Às 6 da tarde, quando saía da faculdade, Helena viu uma figura familiar encostada no portão principal. Mesmo de longe, mesmo depois de 5 anos, ela reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Mateus estava lá, mas não era mais o menino que ela havia deixado. Era um homem feito, usando uma camisa social azul clara, calça jeans escura e sapatos de couro. Seus cabelos estavam cortados de forma mais moderna e havia uma postura nos seus ombros que falava de conquistas e responsabilidades assumidas. Quando os olhos dele se encontraram, o mundo parou. 5 anos de saudade, de crescimento, de amor guardado, se concentraram naquele momento. Helena caminhou até ele devagar, sentindo as pernas trêmulas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. Helena, disse ele, a voz mais grave, mais madura, mas ainda carregada da mesma ternura que ela lembrava. Mateus, respondeu ela, mal conseguindo acreditar que ele estava realmente ali. Eles se olharam por longos segundos, absorvendo as mudanças que os anos haviam trazido. Não havia mais a timidez da adolescência, mas havia algo muito mais profundo. O reconhecimento de 2 pessoas que haviam crescido individualmente, mas sempre com o outro no coração. Você está deslumbrante, disse ele finalmente, e havia uma reverência na sua voz. Não só fisicamente, Helena. Você está radiante. Posso ver nos seus olhos que você encontrou quem você realmente é. E você está um homem que claramente conquistou tudo o que sonhou, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas que insistiam em aparecer. Parabéns pela formatura, pela nova vida. Helena, posso te convidar para jantar? Tem tantas coisas que preciso te contar, que preciso te mostrar. Eles foram a um restaurante pequeno e aconchegante no centro de Belo Horizonte, um lugar com velas nas mesas e música suave ao fundo. Durante as 2 horas seguintes, conversaram como nunca haviam conversado antes. Mateus contou sobre os desafios de conciliar trabalho e estudos, sobre como havia transformado a propriedade da família numa das mais produtivas da região, sobre o projeto de mestrado que havia sido aceito, sobre os planos para revolucionar a agricultura familiar em Minas Gerais. Helena falou sobre sua jornada na psicologia, sobre os pacientes que havia atendido durante os estágios, sobre como sua própria experiência a havia preparado para ajudar outras pessoas a encontrarem sua autoestima, sobre o sonho de abrir uma clínica especializada em jovens com diferenças físicas. Sabe o que mais me impressiona? Disse Mateus, segurando a mão dela sobre a mesa. Como nós nos tornamos exatamente as pessoas que precisávamos ser para que nosso amor desse certo. Não foi coincidência, Helena. Foi como se o universo tivesse nos separado para que pudéssemos nos preparar para estar juntos da forma certa. Mateus, esses 5 anos foram os mais difíceis e os mais importantes da minha vida. Eu aprendi que o amor verdadeiro não é só sentimento, é escolha, é trabalho, é construção. E todos os dias destes 5 anos, eu escolhi você. Escolhi me tornar uma mulher digna do homem incrível que eu sabia que você se tornaria. Olha, eu confesso que estou emocionado até as lágrimas aqui. A maturidade e a profundidade desse amor estão me tocando de uma forma inexplicável. Se você está acompanhando essa jornada,
e quer ver como essa história vai terminar, se inscreve aqui no canal porque eu prometo que o final vai ser ainda mais emocionante do que você está imaginando. Depois do jantar, Mateus pediu para mostrar algo especial para Helena. Eles caminharam pelas ruas de Belo Horizonte até chegarem a um prédio residencial simples, mas bem conservado, no bairro Funcionários. Helena, eu comprei um apartamento aqui. É pequeno, mas é meu. Consegui financiar com o dinheiro que economizei todos esses anos e com o adiantamento do novo emprego. Eles subiram até o quarto andar. O apartamento era simples, mas tinha vista para a Serra do Curral. Havia poucas mobílias, mas estava limpo e organizado. Na mesa da sala, Helena viu alguns objetos que a fizeram se emocionar. Todas as cartas que ela havia mandado para ele ao longo dos anos, cuidadosamente guardadas numa caixa de madeira. A foto deles na Ponte dos Três Irmãos, emoldurada com carinho. E o coração de prata que ela havia dado a ele na despedida. Mateus, sussurrou ela tocando a caixa de cartas. Helena, eu guardei tudo. Cada palavra que você me escreveu, cada foto que você mandou, cada lembrança nossa. Porque mesmo quando estávamos longe, você sempre esteve comigo. Ele se aproximou dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul marinho. Helena Santos, esses 5 anos me ensinaram que o amor verdadeiro não é sobre timing perfeito ou circunstâncias ideais. É sobre duas pessoas que escolhem crescer juntas, mesmo quando estão separadas. É sobre construir uma base sólida para um futuro compartilhado. Helena sentiu o coração parar quando ele se ajoelhou diante dela. Eu me tornei o homem que sempre quis ser porque tinha você como inspiração. Consegui meu diploma, meu emprego, este apartamento, todos os meus sonhos, porque sabia que um dia iria dividir tudo isso com você. Helena, você quer casar comigo? Você quer construir uma vida onde possamos usar tudo o que aprendemos para fazer a diferença no mundo? Dentro da caixa estava um anel de noivado simples, mas lindo, com uma pedra que brilhava como os olhos verdes dela. Era delicado, elegante, escolhido com todo o carinho e cuidado. Helena olhou para o anel, depois para Mateus ajoelhado diante dela, depois para a vista da Serra do Curral pela janela. Tudo parecia ter se alinhado perfeitamente. Seu crescimento pessoal, sua carreira, seu amor por aquele homem que havia esperado por ela e construído um futuro digno do que compartilhavam. Mateus, disse ela, a voz embargada de emoção. Durante todos esses anos, eu sonhei com este momento, mas a realidade é 1000 vezes melhor que qualquer sonho. Sim, eu aceito casar com você. Aceito construir uma vida ao seu lado. Aceito ser sua parceira em todos os sonhos e projetos. Quando ele colocou o anel em seu dedo, foi como se todas as peças do quebra-cabeça da vida deles finalmente se encaixassem. O beijo que selou o noivado foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Era o beijo de duas pessoas maduras, que sabiam exatamente o que queriam e estavam prontas para lutar por isso juntas. Naquela noite, eles ficaram conversando até o amanhecer, planejando o futuro que agora poderiam construir lado a lado. Mateus falou sobre seu sonho de criar uma empresa de consultoria que ajudasse pequenos produtores rurais a melhorarem sua produtividade de forma sustentável. Helena compartilhou sua visão de abrir uma clínica de psicologia especializada em autoestima e aceitação pessoal, especialmente para jovens com diferenças físicas. Sabe o que eu quero fazer? Disse Helena, observando o nascer do sol pela janela. Quero voltar à Pedra Bonita pelo menos uma vez por mês. Quero que as crianças de lá vejam que é possível sonhar grande, independentemente de onde você nasce ou como você é. E eu quero implementar um projeto piloto de agricultura sustentável bem ali, na terra onde crescemos. Quero que Pedra Bonita se torne referência em desenvolvimento rural, respondeu Mateus. Você já pensou no quanto nossa história vai inspirar outras pessoas? A menina com marca no rosto que se tornou psicóloga bem-sucedida, o menino pobre que se tornou engenheiro agrônomo. Nós somos a prova de que é possível vencer qualquer obstáculo. Helena, nossa marca no mundo não vai ser só profissional. Vai ser o exemplo de que o amor verdadeiro existe, de que vale a pena esperar pela pessoa certa, de que às vezes o que parece ser um obstáculo é, na verdade, o caminho para a nossa maior realização. 6 meses depois, numa manhã dourada de outubro, a Igreja do Rosário de Pedra Bonita estava enfeitada com flores silvestres para o casamento do ano. Helena usava um vestido de noiva elegante,
mas sem exageros, que realçava sua beleza natural. Sua cicatriz quase imperceptível estava à mostra, e ela a exibia com orgulho. Era parte de sua história, parte de quem ela havia se tornado. Mateus a esperava no altar, impecável num terno azul marinho com o crucifixo de madeira do avô brilhando discretamente em seu pescoço. Quando Helena entrou na igreja no braço do pai, os dois se olharam e sorriram. Era o sorriso de quem havia percorrido uma longa jornada e finalmente chegado ao destino. A igreja estava lotada. Estavam lá todos os personagens importantes de suas vidas. Dona Maria das Dores e João Batista, radiantes de orgulho. Seu Antônio e Dona Carmen, emocionados com a realização do filho. A professora Conceição, que não parava de chorar de alegria. Carla e outros amigos de Belo Horizonte, colegas da faculdade e do trabalho. E, principalmente, várias crianças e adolescentes que Helena havia atendido em seus projetos de extensão. Quando o padre perguntou sobre os votos, Helena e Mateus haviam preparado suas próprias palavras. Mateus, disse Helena, a voz firme e clara, você me ensinou que a verdadeira beleza está em ser aceita exatamente como somos. Hoje, eu prometo ser sua parceira em todos os sonhos, sua força nos momentos difíceis e sua maior incentivadora sempre. Prometo que vamos mudar o mundo juntos, uma vida de cada vez. Helena, respondeu Mateus, você me mostrou que o amor verdadeiro nos torna a melhor versão de nós mesmos. Prometo te amar, não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é. Prometo que vamos construir uma história que vai inspirar outras pessoas a acreditarem no amor e em seus próprios sonhos. Quando se beijaram como marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos. Mas o momento mais tocante veio depois, quando uma menina de cerca de 8 anos, com uma marca de nascença que cobria parte de seu rosto, se aproximou de Helena. Tia Helena, obrigada por me ensinar que eu sou bonita do jeito que eu sou. Quando eu crescer, quero ser forte como você. Helena se ajoelhou e abraçou a menina, sussurrando em seu ouvido. Você já é forte, meu amor. E você vai ser incrível. Naquele momento, Helena entendeu completamente o propósito de toda a sua jornada. Ela havia nascido com uma marca no rosto, e só um camponês pobre havia visto sua beleza. Mas agora, ela sabia que essa marca havia sido o mapa que a levou não só ao amor de sua vida, mas também ao seu propósito no mundo. Helena e Mateus haviam provado que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é uma escolha diária, uma construção constante, uma decisão de crescer juntos e fazer a diferença no mundo. E que, às vezes, nossas maiores imperfeições são exatamente o que nos leva às nossas maiores conquistas. 10 anos depois do casamento, numa manhã ensolarada de abril de 2013, Helena acordou na fazenda que ela e Mateus haviam construído nos arredores de Pedra Bonita. A propriedade era um verdadeiro sonho realizado, uma casa aconchegante de 2 andares, com varanda que abraçava toda a fachada, jardins floridos que perfumavam o ar com o aroma de rosas e jasmins e uma vista privilegiada dos morros que ela tanto amava. Aos 32 anos, Helena havia se tornado uma das psicólogas mais respeitadas da região. Sua clínica em Belo Horizonte atendia pessoas de todo o estado de Minas Gerais, mas ela havia mantido a promessa de voltar regularmente à Pedra Bonita. 3 vezes por semana, ela atendia gratuitamente no posto de saúde da cidade e mensalmente realizava palestras nas escolas sobre autoestima e aceitação. Mateus, agora com 35 anos, havia se tornado referência nacional em agricultura sustentável. Sua empresa de consultoria atendia produtores de todo o Brasil e a propriedade modelo que criaram recebia visitas técnicas de universidades e órgãos governamentais. Mas mais importante que o sucesso profissional era o impacto social que haviam conseguido criar. Mais de 200 famílias de pequenos produtores da região haviam triplicado sua renda seguindo as técnicas que ele desenvolvera. Naquela manhã especial, Helena estava mais ansiosa que o normal. Ela se olhou no espelho do quarto, observando a mulher madura e realizada em que havia se transformado. Sua cicatriz, quase imperceptível, era como um pequeno mapa de sua jornada, e ela a tocou carinhosamente, como sempre fazia quando precisava de coragem. Bom dia, meu amor, disse Mateus, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Ele mantinha o hábito romântico de surpreendê-la pelo menos uma vez por semana, com pequenos gestos de carinho. Mateus, hoje é o dia, disse Helena, respirando fundo.
Hoje eu vou contar para você a notícia que descobri ontem. Ele colocou a bandeja na cama e se sentou ao lado dela, segurando suas mãos. Helena, você está me deixando preocupado. Que notícia é essa? Helena sorriu, os olhos brilhando de uma forma que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo brilho que ela tinha quando estava prestes a realizar um sonho muito especial. Mateus Santos, você está preparado para ser pai? O tempo pareceu parar. Mateus a olhou nos olhos, processando as palavras, e então seu rosto se iluminou com o sorriso mais radiante que Helena já havia visto. Helena, você está... Nós vamos... Sim, estou grávida de 6 semanas. Vamos ter um bebê. Mateus a envolveu num abraço tão apertado que ela teve que pedir para ele afrouxar um pouco. Quando se separaram, ambos estavam chorando de alegria. Meu Deus, Helena, não consigo acreditar. Depois de tanto tempo tentando, finalmente aconteceu. Eles haviam tentado engravidar por 3 anos. Helena havia passado por vários exames, descobrindo que tinha algumas complicações que dificultavam a concepção. Houve momentos de desânimo, consultas médicas frustrantes e até mesmo conversas sobre adoção, mas nunca desistiram da esperança. Gente, depois de acompanhar toda essa jornada incrível de Helena e Mateus, agora eles vão ser pais. Eu estou emocionado demais aqui. Me conta nos comentários de que lugar do mundo vocês estão assistindo essa conclusão da história, porque eu tenho certeza que vocês estão tão felizes quanto eu com essa notícia. Os meses da gravidez foram mágicos. Helena descobriu uma nova dimensão do amor. Não apenas o amor que sentia por Mateus, mas o amor incondicional que já sentia pela vida que crescia dentro dela. Mateus se tornou ainda mais carinhoso e protetor, cercando-a de cuidados e preparando cada detalhe para a chegada do bebê. Durante uma consulta de ultrassom no 5º mês, o médico fez uma descoberta que fez o coração de Helena acelerar de medo. Preciso mostrar uma coisa para vocês, disse o Dr. Roberto, o obstetra que acompanhava a gravidez. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente, mas identifiquei uma pequena marca vascular no rosto, similar ao que a Helena teve quando nasceu. Helena segurou a mão de Mateus com tanta força que ele sentiu dor. Lágrimas brotaram em seus olhos imediatamente. Doutor, isso significa que meu filho vai passar pelo que eu passei? Helena, primeiro quero que vocês saibam que isso não afeta em nada a saúde do bebê. Segundo, a medicina evoluiu muito. Hoje existem tratamentos muito mais eficazes e menos invasivos. Terceiro, e mais importante, olhem para vocês dois. Vocês são a prova viva de que uma marca no rosto não define o valor de uma pessoa. Mateus beijou a testa de Helena e sussurrou. Nosso filho vai ser perfeito exatamente como for. E se tiver uma marca, nós vamos ensinar a ele ou ela que isso é apenas uma característica especial que o tornará único. Além disso, continuou o médico, vocês dois são referências na comunidade. Imaginem quantas crianças esse bebê poderá inspirar, tendo pais como vocês. Helena chorou, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de compreensão. Ela finalmente entendeu que sua jornada não havia terminado com seu casamento. Havia sido apenas o primeiro capítulo de uma missão maior. Mateus, disse ela no caminho de casa, acho que entendi o propósito de tudo. Nossa história, minha marca, nosso amor, tudo isso foi para preparar o terreno para essa criança. Ela vai nascer num mundo onde já terá exemplos de que é possível ser feliz e bem-sucedido, sendo exatamente quem se é. Em dezembro de 2013, numa noite de lua cheia que banhava a Pedra Bonita com uma luz prateada mágica, nasceu Maria Esperança Santos. Era uma menina linda, de cabelos escuros como os do pai e olhos verdes como os da mãe. E sim, ela tinha uma pequena marca avermelhada que cobria parte da sua bochecha esquerda. Quando Helena segurou a filha pela primeira vez, não sentiu tristeza ou preocupação.